Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. Hoje eu estou aqui para ensinar você a fazer uma pregação. Você talvez fale assim: poxa, eu queria ser um pregador, eu queria ser um grande pregador e eu não sei como preparar minha mensagem, eu não sei como preparar o meu sermão. Eu leio a Bíblia, mas quando eu vou falar, não sai nada daquilo que eu pensei. Então, primeira dica: você precisa organizar as suas ideias, você precisa organizar o que você está pensando. Então, nada demais você colocar isso no papel e ter um esboço escrito. Você precisa escrever esse esboço. Vai chegar um momento que você depois não vai precisar nem de esboço mais. Mas no início você precisa de esboço. Por exemplo, eu prego muitas vezes sem esboço, mas às vezes eu preciso recorrer ao esboço. A gente não pode confiar na nossa memória 100%, que às vezes você pensa uma coisa, daqui a pouco não chega na hora H, na hora de você transmitir a palavra, você acaba esquecendo tudo do que você estudou, daquilo que você... Nós temos o Espírito Santo, ele faz nos lembrar aquilo que nós aprendemos e tudo, mas mesmo assim, a minha dica é você preparar o seu esboço, é você preparar a sua mensagem. Então, eu coloquei aqui no quadro como preparar uma mensagem. A primeira coisa que você tem que ter é um tema. Você tem que ter um tema para começar a pregar. Não adianta você querer pregar e não saber o que pregar. Outra dica que eu quero falar é que você não deve tentar pregar aquilo que é mais difícil na Bíblia. Pregue sempre as coisas mais fáceis. Tem gente que ele não sabe pregar nenhum fácil e quer pregar o difícil. E ele acaba se atrapalhando, se enrolando, falando coisas que não tem na Bíblia, não tem no texto, e ele se confunde e ele acaba transmitindo alguma coisa que não está na palavra de Deus. Isso é um erro muito grave para os pregadores. Então, a primeira coisa, você deve procurar uma mensagem que seja fácil, uma mensagem que você conhece bem. A minha dica é que você leia essa mensagem várias vezes, essa mensagem. Então, eu coloquei aqui o tema, o texto, a introdução e os tópicos. Então, você tem que ter, basicamente, para fazer uma mensagem, você tem que ter tema, você tem que ter texto, você tem que ter introdução e você tem que ter tópicos, subtópicos, e depois eu vou falar sobre conclusão e apelo, mas isso em outro vídeo. Mas preste bem atenção. Vamos supor que eu dei o tema aqui: o Senhor é o meu pastor. E qual é o texto para esse tema? Nada mais justo do que usar o Salmo 23 para esse tema tão apropriado. Salmo 23, ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E agora você precisa de uma introdução. Quer dizer, você vai ter que criar uma história, ou que você já ouviu, ou um fato que você conhece, que aconteceu na sua própria vida, ou na vida de uma pessoa conhecida, que você tem autorização para falar, e dê a introdução. Na introdução, você deve usar basicamente aí uns 10 minutos, e essa introdução ela tem que ser a mola mestra. A introdução tem que ser algo que chame a atenção do seu público, porque se você não fizer uma boa introdução, você vai comprometer o restante do seu sermão. Então, pense bem no que você vai falar no início. Esses 10 minutos são cruciais. Os 10 minutos são importantes. Se você usar mal esses 10 minutos iniciais, você pode comprometer a sua mensagem. Outra dica que eu quero falar é que os tópicos, ele tem que ser muito bem elaborados, e você deve gastar de 5 a 10 minutos em cada tópico. É claro que você não vai ficar cronometrando lá quanto tempo você está gastando, mas você deve calcular mais ou menos que deve gastar no máximo 10 minutos em cada tópico, porque ainda você tem outros tópicos para dizer, para falar. Então você precisa desenvolver bem esse tempo. Você gastando 10 minutos na introdução, 10 minutos em cada tópico, você já está aí com 40 minutos de mensagem. Então, basicamente, uma mensagem agradável, uma mensagem boa, é aquela que
no máximo chegue a 45 minutos a 1 hora. Se você pregar mais do que isso, você pode ser enfadonho, você pode estar cansando o seu público, a sua plateia. Então você precisa deixar as pessoas querendo mais do que orando a Deus para que você pare e termine essa mensagem, que ela está chata demais. Então, não estenda muito tempo. Tem pessoas que pregam 20 minutos, outros pregam meia hora, outros pregam 45 minutos, outros pregam 1 hora. Mas você tem que saber olhar também para o seu público para ver até que ponto eles estão prestando atenção e assimilando o que você está dizendo. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, os tópicos, eu botei isso, no primeiro tópico, pastor e ovelha, por exemplo. Então, você estuda sobre tudo sobre pastor e ovelha. Então, você vai pesquisar no dicionário, vai para a enciclopédia bíblica, vai para o dicionário da língua portuguesa, vai procurar na internet, vai procurar saber o que é pastor de ovelha e o que é ovelha. Vamos supor, você pode estudar como que era a prática de pastorear as ovelhas no tempo de Davi. Como que Davi pastoreava as suas ovelhas? Você pode também parar um pouco e explicar quais são as características de uma ovelha. Por que uma ovelha precisa de um pastor? Aí você pode falar dos pastos, né? Eu botei pastos, né? Das águas, dos rios, né? Onde os pastores conduziam as suas ovelhas. Você pode falar da sombra da morte, né? Porque mesmo que a ovelha passe por vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. O segredo é você dividir o texto em tópicos. Outra coisa que é importante é você não fugir do assunto. E esse é um sermão textual, significa que você não pode fugir do texto, ir para outro lugar da Bíblia e ficar lá e depois o pessoal, quem está te ouvindo, não sabe nem o que você está falando. Tem pregadores, tem pessoas que começam falando uma coisa e terminam em outra. Ele precisa voltar naquilo que ele estava falando para que o povo entenda a sua linha de raciocínio. Esse é o vídeo de hoje sobre como preparar uma mensagem e nós vamos estar fazendo outros vídeos para você. Se você gostou desse vídeo, faça o seu comentário. Se você quer participar de outros vídeos, eu vou mandar exclusivamente para você. Como você pode fazer isso? De forma gratuita, sem nenhum custo. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Como eu posso estudar com o senhor, como eu posso aprender a Bíblia, como preparar a mensagem? Basta você mandar um e-mail para mim. Você manda um e-mail e eu vou te responder, vou te mandar vídeos, vou te mandar mensagens, e vou te mandar esboço. Eu quero fazer uma mensagem sobre isso, eu preciso pregar sobre esse tema, me convidaram para pregar sobre essa palavra, e eu, poxa, não tem nenhuma base, como é que eu vou fazer? Eu vou te ajudar. Então, se você quer ser um bom pregador, tá? Não vou dizer que você vai ser o melhor pregador, mas você pode ser o pregador. Você pode ser um bom pregador que agrade a Deus e agrade o seu público. Qualquer tema, fale comigo. Eu quero te ajudar a ser um bom pregador. Eu vou falar como o apóstolo Paulo disse. Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu também estou aprendendo, você aprende comigo. Eu aprendo com você, eu aprendo com o outro e vamos ajudando uns aos outros. Manda um e-mail para mim, faça o seu comentário aqui na descrição, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram. Eu vou estar aí à sua disposição. Ok? Graça e paz, Deus abençoe.